meus queridos, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo de Botafogo. Bom, caras, já sabem, né? Se inscreve aí no canal, né? Ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui, né? Mesmo no fim de semana tá tendo muito assunto, graças a Deus, tá tendo muito assunto aqui pra gente falar. É bom porque movimenta o Botafogo, é bom porque movimenta a mídia, vocês também, né? Nessa situação tudo parado, né, cara? Vocês têm um motivo aí pra ver, acompanhar, se distrair um pouco, discutir sobre o Botafogo. Eu também tenho como começar aqui a distrair um pouco a minha mente, né? Falando sobre o Botafogo, né? E não vivendo só, né, esse momento delicado que a gente está vivendo. Isso daí está sendo, vamos dizer, uma terapia para todos nós, né? Quem diria, o Botafogo fazendo a gente se aliviar, né, dos problemas da vida, né? Geralmente é o contrário. Então é isso, rapaziada. Segundo, vou pedir para você me seguir lá no Instagram, cara, Brownie Fogo. Lá, além, né, de termos a cobertura do Botafogo 24 horas por dia, né, com texto, com fotos, vídeos, né? A gente também tá tendo lá vários quiz. Além do quiz, a gente está tendo aí enquetes, né? Eu publiquei ali, o pessoal se matando lá nos comentários, né? Porque eu coloquei lá algumas perguntas bem cabulosas, né? Publiquei os resultados no feed e a galera tá lá discutindo, porra, como é que a torcida votou mais nisso do que naquilo? E o pessoal, o pau tá quebrando. Assim que é maneiro, cara, essa discussão sadia é muito legal. Ou às vezes nem tão sadia, né? Mas é isso, cara, me segue lá no Brownie Fogo e também siga aqui o Bazar Alvinegro, cara, camisas do Botafogo na promoção, aquelas que você não acha em lugar nenhum, camisas de 90, 95, década de 80, tem várias, cara, aquela que você acha na internet, mas porra, cara, será que é confiável, né, comprar, né, como é que é? Então no Bazar Alvinegro é confiável, vai nos stories, você vai ver a tua camisa preferida e vai chamar no direct para você adquirir por um preço legal. Show? Vambora pro vídeo aqui. E dessa vez é pra gente falar um pouco sobre o lateral direito do Botafogo, já falamos muito sobre Marcinho, chegou o momento da gente falar do outro lateral direito do Botafogo, também cria da base do clube, Fernando. Bom, gente, assim como o Marcinho, o Fernando, ele termina o seu contrato, o seu vínculo com o Botafogo, agora no fim do ano de 2020. Ele que subiu recentemente da base para o profissional. Antes de chegar no profissional do Botafogo, ele teve algumas oportunidades, né, na França, no Lille B, né, o time alternativo, né, do Lille. Lá na Europa é muito comum isso, os times, os grandes times, os times médios, né, até da Europa, terem times B para disputarem as divisões alternativas e revelarem, né, jogadores. Tem o Real Madrid B, tem o Barça B, tem diversos exemplos aí. O Lille é um desses e o Fernando teve uma experiência por lá e aí voltou. O Botafogo solicitou a volta do jogador para ter aí mais uma peça para o Campeonato Brasileiro do ano passado e o Fernando atuou por alguns jogos, não agradou muito a torcida do Botafogo, mas por incrível que pareça é um jogador que, além da nacionalidade europeia, é um cara que tem bons contatos e pode um dia parar, né, ter uma boa oportunidade lá no velho continente. E o vínculo dele com o Botafogo termina agora no fim do ano, né, é um vínculo, né, um salário, né, que não deve ser dos mais altos, deve ser dos mais baixos, inclusive, do Botafogo, o salário do Fernando, por conta, né, do jogador ter subido recentemente nessa transição base profissional, então eles ainda ganham salários ali de jogadores de base, e aí o Botafogo estaria sugerindo um aumento significativo dentro daquilo que o Botafogo pode pagar, né, dentro da realidade financeira do clube, e o empecilho está acontecendo, né? O Botafogo está tendo aí um impasse, né, em relação às ideias do que o Fernando quer, do que o staff do Fernando quer e do que o Botafogo gostaria de fazer para renovar, né, esse vínculo contratual. O Botafogo, o que acontece, rapaziada? De acordo com o Fogão Net, né, vou publicar aqui, vou deixar o print para vocês darem uma olhada, o Botafogo quer mais 2 anos de contrato. O Botafogo quer renovar o contrato até o fim de 2022. O Fernando e o staff do Fernando querem um contrato um pouco mais longo, querem até o fim de 2023. Mais 1 ano de contrato, eles querem 3 anos de renovação contratual. O Botafogo quer apenas 2 e isso está sendo talvez o grande impasse em relação a isso. E isso pode estar relacionado, aí a gente tem que ter muita cautela na hora de falar sobre isso, há uma certa sondagem que pode estar acontecendo, né, sobre essa notícia que talvez tenha te atraído aqui para ver o vídeo, né, no título, né, em relação à sondagem de 2 importantes clubes, né, do futebol europeu. Vou colocar aqui mais uma vez para vocês darem uma olhada na manchete, né, no que está na manchete de uma matéria que foi replicada pelo Fogão Net, que não é de um portal grande, não é, primeiro, um portal que cobre especificamente o Botafogo, não é de um portal corporativo grande como o Globo Esporte, né, como o Lancenet, enfim. É um portal independente, né, da internet, pelo que parece, e eles publicaram aí a respeito de uma suposta
proposta que o Fernando pode estar recebendo de 2 clubes do futebol europeu. Esses 2 times seriam o Lille, né, onde o Fernando já teve uma experiência nos últimos anos, e o Porto de Portugal, aquele mesmo, né, o Porto, um dos gigantes aí do futebol europeu, se você pegar a história, né, campeão da Champions League, enfim, né, se conhece o Porto. Aí você me pergunta, obviamente, cara, de onde surgiu isso e por que o Fernando teria uma proposta do Porto? Né, uma proposta, a gente não está falando de sondagem, no título está falando proposta, né, então pode ter, de acordo, né, com o que está no título da matéria, você pensa em proposta, realmente é uma oferta para você pegar esse jogador, para que esse jogador aí chegue e assine, né, com esse clube depois do contrato com o Botafogo, né? Depois que termine o vínculo dele com o Botafogo. Aí a gente tem que ter muita cautela para analisar e ligar os pontos. Existem coisas, pessoal, inclusive coisas que saem até na mídia, que espelham realmente movimentos, né, sincronizados para que as coisas aconteçam no mundo do futebol, tá, gente? Liga os pontos, né? O Botafogo ele tá querendo renovar com o jogador por 2 temporadas, né? O staff do Fernando e o jogador querem renovar por 3 temporadas. Qual é o principal motivo do Botafogo estar querendo a renovação do Fernando? Aí você se pergunta, pô, cara, o Fernando é horrível, eu não gosto dele jogando, ele foi muito mal em 2019, então, né, não faz sentido nenhum renovar com esse jogador. O único motivo que teríamos, né, afinal não é tão difícil hoje nas condições encontrar um lateral que supra, né, o futebol do Fernando caso ele vá embora, mas o único motivo teriam sido aí sondagens que aconteceram aí no futebol europeu em relação ao futebol desse jogador, né? Então a gente viu no início do ano, em janeiro, vou até colocar aqui na descrição para vocês verem, para vocês relembrarem, clubes ingleses aí, né, pelo que as fontes diziam aí, da 2ª divisão inglesa ou da 3ª divisão inglesa, interessados no futebol do Fernando. Isso pode render, né, dinheiro para o Botafogo. Então, o motivo de uma certa renovação seria justamente, né, a segurança do Botafogo ter mais 2 anos para encontrar clubes aí na Europa interessados no futebol do jogador e ganhar o mínimo de dinheiro possível. Isso é o principal. E quando você vê que o contrato, o Fernando ele quer um contrato maior, o Botafogo quer apenas 2 anos, e você vê uma notícia logo depois, né, de que o Fernando teria recebido uma proposta, né, você imagina que isso pressione a diretoria do Botafogo. Lendo isso, ela fica pressionada, porra, cara, imagina se eu não renovo com esse jogador, eu deixo de renovar por 3 anos, ele não aceitou 2, então, né, eu deixo pra lá e o cara sai para um grande clube europeu de graça, eu poderia colocar uma grana no bolso aí com o real desvalorizado, né, o euro em alta, né, então o clube acaba se sentindo pressionado a ceder aquilo que o empresário quer, né, durante o que são aí os 3 anos, né, de renovação contratual. Então, uma coisa, ela vai ligando a outra. Eu, particularmente, né, não sei, né, a fundo como é que tá essa situação de proposta e tudo mais, mas aí a gente, né, olha para o mundo e vê absolutamente tudo parado. Eu acho difícil, nesse momento, que haja proposta pelo futebol do Fernando. Pelo Fernando, né, uma proposta aí de compra, uma proposta de contrato, né, depois que ele sair do Botafogo. Eu acho difícil você realmente ter uma proposta concreta na mesa do Fernando para que ele jogue num grande centro aí da Europa. Eu acho que pode ter uma sondagem, é aquilo que a gente fala, cara. Quando o torcedor de futebol ele começar a entender melhor, né, cada sentido em relação ao que acontece, sondagem, monitoramento, especulação, foi oferecido, negociação, tudo isso tem um significado diferente, né? Eu acho que isso está com mais cara de sondagem. O que é a sondagem? Né? Você, né, vamos dizer, um empresário, um representante do Porto, do Lille aqui no Brasil, olhar, opa, como é que tá? Eu tenho uma lista aqui de 100 jogadores espalhados pelo Brasil inteiro, e nessa lista tá lá o Fernando. Como é que é, cara? Deixa eu olhar os números dele. Esse cara tem cidadania europeia, esse cara já jogou no Lille, né? Então, como é que será que tá essa situação? Estou de olho aí nesse jogador, né? Avisa para ele. O Porto a mesma coisa, mas proposta, eu particularmente acho um pouco difícil, ainda mais nesse momento. Pode ser que surja alguma proposta de algum clube europeu daqui a alguns meses, quando essa loucura toda passar, mas nesse momento, né, eu acho muito difícil. Na minha visão, eu acho que o único motivo para o Botafogo renovar o contrato do Fernando é justamente essa possibilidade de retorno financeiro com o jogador, que pode acontecer. Já teve clube inglês interessado e tudo mais. É um cara com cidadania europeia, um cara com um bom empresário, né, que é o Márcio Bittencourt. Então, né, isso pode render aí, financeiramente falando, bem para o Botafogo, mas
eu acho que o Botafogo ele não pode ceder totalmente a esse tipo de coisa. O Fernando não é um jogador dos mais renomados tecnicamente do Botafogo, pelo contrário, né? E você assinar, na minha opinião, 3 anos de contrato, um vínculo de 3 anos a mais, eu acho um exagero. Eu acho que 2 anos é o tempo exato. Para mim é perfeito. Eu acho que 1 ano é muito pouco, porque aí passa 2020, vai ser a mesma coisa, vai ser toda essa situação de novo. Ah, não, eu quero mais 2, eu quero mais 1. Então 1 ano, né? É pouco tempo para você achar um comprador e eu acho que 2 anos é um tempo necessário, um bom tempo para você desenvolver o futebol do jogador e conseguir um clube que olha aí com bons olhos aí uma contratação dele, não sei. 3 anos eu já acho demais, né, para um clube que está em crise financeira. Então eu acho que o Botafogo ele tem que dosar bem, né? Inclusive tá na matéria. Eu vou colocar o link aqui na descrição, obviamente, da matéria do Fogão Net, dizendo que o Montenegro ele espera uma resposta do Márcio Bittencourt, né, que é o empresário do Fernando. Ele espera essa resposta sobre a proposta do Botafogo de 2 anos de renovação contratual nos próximos dias, mesmo que o Fernando e o staff do jogador queiram 3 anos de contrato. Então, é o que eu penso. Eu acho que o Botafogo está certo. Se continuar batendo na tecla de que é 3 anos, sinto muito, né? Eu acho que o Botafogo ele não pode fazer loucura. Se não vender, né? Se não conseguir vender o jogador, ele for mal, né? O que pode acontecer, eu acho que é muito dinheiro envolvido e o Botafogo pode acabar gastando mais, né, sei lá, mensalmente, vão colocar aí 40 mil, 50 mil por mês, né? São mais 13 meses aí de contrato, então é uma grana significativa. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui. Amanhã quero falar sobre mais movimentações do Botafogo no mercado, renovação, entrada, saída de jogadores, de grandes contratações. Amanhã eu vou falar um pouco sobre Yaya Touré, que a gente já não fala aqui há muito tempo, em específico do Botafogo, beleza? E algumas aspas aí do Marcos Leite. Um abraço, até a próxima, valeu!